Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma grande edição. E hoje eu pretendo mostrar para vocês, meus amigos, a grande transformação que o planeta Terra está passando. E isto não é uma promessa, isso não é especulação, isso é um fato totalmente constatável. Inclusive, cientistas, pesquisadores de campo conseguem confirmar isso de forma totalmente tangível e palpável. E é muito importante ter isso em mente, porque neste momento nós precisamos ver o todo e não nos ater a um caso isolado e emocionalmente envolvidos. Então a gente tem que usar a razão. A razão é muito importante. A razão deve andar junto, em equilíbrio perfeito com as nossas emoções. Lembrando que a águia é pragmática. A águia, ela utiliza um plano, e se caso esse plano não conseguiu alcançar o seu intento, ele passa para o plano B na sequência. Porque o objetivo aqui, inclusive isso foi delineado na nova doutrina de segurança nacional, que eu há pouco trouxe no canal, e isso é um fato comprovado, né? Tem as Américas como sendo o local de influência total da águia. Porém, para que isso seja efetivado, tem duas coisas. Às vezes você tem que fazer um acordo, concessões. Concessões, para que um acordo de afastamento do dragão possa ser consolidado. Estão compreendendo? Mesmo porque a Venezuela já está, inclusive a própria Maria Corina Machado disse, e isto, existem várias evidências diferentes, está realmente fadada a colapsar totalmente. E ali haverá um novo governo, provavelmente, com certeza, esse é o plano, esse é o objetivo, alinhado com a águia. Estão compreendendo? E nesse cenário, obviamente, que todos os países aqui da América Latina só tem um caminho a seguir, que é se alinhar à nova configuração geopolítica. Então, o Loirão ele tem compromisso com a divulgação, ele tem compromisso em liquidar com o globalismo. Então, essas são as prioridades. Mesmo porque o primeiro plano que estava sendo engendrado aqui, dos embargos e das sanções, tinha, para que pudesse realmente ter resultado, necessitava do apoio e da mobilização da população, que não aconteceu. Não aconteceu. Então eles pensaram assim, pô, não está tendo essa mobilização, vamos então para o plano B. Estão compreendendo? É assim que funciona. O pragmatismo da águia sempre predomina. Tá ok, meus amigos? Eu precisava fazer essa declaração. E hoje também, além de demonstrar essas mudanças, gostaria também de falar sobre a verdadeira natureza do 3i Atlas, e cada vez mais se consolida. Então, de fato, é um objeto de ativação que vai atuar em duas etapas. No próximo dia 19, terá uma grande ação aqui no planeta, inclusive o próprio 3i Atlas está emitindo raios X à medida que se aproxima. Raio X, é isso mesmo. É impressionante, os astrônomos não sabem o que é isso. À medida que se aproxima da Terra, e isso vai acontecer no próximo dia 19, e no dia 6, dia 7, haverá um grande alinhamento planetário impressionante, que, segundo o próprio Stefan Burns, vai selar, vamos colocar assim, selar esta grande ativação. Então, nós estamos no momento culminante. Então, não há tempo mais para ficar abatido, não há tempo para ficar, né, com aquele sentimento de desespero, de angústia, mesmo porque tudo está acontecendo.
Então, olhe para o outro lado da janela. É muito importante nesse momento. Então, a pessoa vê apenas um cenário, é bom olhar para o outro lado da janela, porque do outro lado da janela, com certeza há um belo pôr do sol. Tá ok, meus amigos? Gratidão. Aqui, meus amigos, isso aqui é um fato. Eu não sei nem por onde começar, porque são inúmeras informações e todas se encaixam. São peças de um enorme quebra-cabeças, mas eu vou começar com as notícias de política, porque eu estou percebendo que as pessoas querem se ater mais a este ponto. Tudo bem. Aqui fica o gosto do freguês. México aprova tarifácio de importação e atinge Brasil e China e outros 10 países a partir de 2026. Isto é sem precedentes. Lembrando que o México é um país de esquerda, todo mundo sabe disso, da Claudinha. E agora está punindo Brasil e China, que são os seus principais parceiros. É algo realmente inusitado, né, que chama a atenção. Por que será? Por que será que o México mudou as suas políticas? De repente, a Claudinha acordou de manhã e falou, não, agora eu vou aderir às políticas do loirão. É interessante. O Senado do México aprovou na noite de quarta-feira, dia 10, a elevação das tarifas de importações para produtos provenientes de países sem acordo comercial com o país, incluindo o Brasil. Há tarifas essas que chegam até 50%. Parece que o loirão está terceirizando o seu trabalho. Utilizando um país que, a princípio, é alinhado à esquerda e está punindo outros países com o mesmo viés político. Algo bastante inusitado. Aliás, todos os analistas políticos, quando se deparam com um negócio desse, ficam assim, sem saber o que está acontecendo, porque é difícil mesmo de decifrar. Sem acordo comercial com o país, incluindo o Brasil, China, Índia e Coreia do Sul. A medida integra um pacote econômico defendido pela presidente Claudinha e representa uma das maiores revisões tarifárias mexicanas das últimas décadas. A proposta já havia recebido aval da Câmara dos Deputados e agora depende apenas da publicação oficial para entrar em vigor no dia 1º de janeiro. Já está batendo as portas. Faltam poucos dias para que isso possa entrar em vigor. De 2026, no Senado. O texto foi aprovado por 76 votos a favor, com 5 contrários e 35 abstenções, após uma sessão marcada para longos debates. Tarifas atingem 17 setores industriais e mais de 1.400 produtos. A nova regulamentação afeta produtos do Brasil, China, África do Sul também. Coreia do Sul, Emirados Árabes, Índia, Indonésia, Nicarágua, sempre foi aliado, né? Interessante. Antigos aliados da Claudinha. Tailândia, Taiwan e Vietnã. Um grupo de países com forte presença no comércio exterior mexicano. Ora vocês. E tá aqui, meus amigos, ratificando. O México impõe tarifas históricas sobre 1.463 produtos, ameaçando 7,1 bilhões em mercadorias brasileiras. Então, vai ser um golpe bastante severo para a economia brasileira. E quem está fazendo isso agora é Claudinha, não é mais o loirão. Que coisa! Claudinha, loirão, terceirizando o seu trabalho. Parece que a Claudinha mudou da água para o vinho. Que coisa impressionante. O México aumenta as tarifas, intensificando as tensões comerciais e pressiona os exportadores brasileiros em diversos setores estratégicos da indústria do agronegócio. O mercado internacional voltou sua atenção para o México, após o Congresso mexicano aprovar, na última quarta-feira, dia 10, o aumento sem precedentes de tarifas que chegam até 50%. 50%, um número que o loirão, inclusive, tinha proposto aqui, sancionado o próprio Brasil. E vai entrar em vigor agora, no dia 1º de janeiro. E vai afetar as exportações brasileiras. E ameaça um volume anual de 7,1 bilhões de dólares. É uma quantia exorbitante. Doutrina Monroe, que é uma alusão à doutrina Monroe. Isso, americana, de influência americana,
aqui no Ocidente. Loirão retoma foco nos Estados Unidos, nas Américas. Veja que essa notícia é recente, do dia 10/12. Bem nas vésperas daquele decreto onde suspendeu as sanções aqui, né? Isso todo mundo está sabendo, né? Isso da Águia, com relação ao país Tupiniquim. Então, portanto, siga a nossa linha de raciocínio. Na sua nova estratégia de segurança nacional, os Estados Unidos deixam claro as suas intenções, os laços com as Américas. Ficou bem claro, aliás, está no papel. Não foi algo que foi dito, é um documento com 33 páginas. Então não é brincadeira. Não foi algo feito na emoção. É um documento. As explícitas pretensões hegemônicas norte-americanas na região agitam o tabuleiro latino-americano. Embora os 10 meses da presidência do Loirão já permitisse alguma medida antecipá-las. Sim, só que agora é oficial. Já apelidada de doutrina Douro, que é uma mistura de Loirão com Moro, um neologismo que combina Loirão com Moro. A estratégia destilada do documento revive a antiga doutrina Moro de 1823, usada para justificar as aspirações dos Estados Unidos de se tornar a principal potência ocidental. Mais precisamente, o seu domínio no seu quintal. Pois bem, e, dando continuidade, Loirão, as nações europeias relatam que eu poderia muito bem ser seu líder também. Aqui, Loirão ironizando a União Europeia. Porque a União Europeia está de joelho. De joelho, União Europeia. Eu acho, não, opinião, de repente você pode discordar de mim. Eu acho que a União Europeia tem muito mais poder econômico, militar, do que o nosso país. Eu acho. Mas se você quiser discordar, também é um direito seu. O Loirão afirmou que o país europeu vem agora como seu líder de fato. Parece que a Claudinha já está ali afinadinha. É interessante. Eles ouvem e nos respeitam como nunca nos respeitaram antes. Isso. Até o Dmitriev brincou, né, que vocês devem respeitar o papai. Isso. Fazendo aqui uma referência, ele estava se referindo à União Europeia. Disse ele no baile do Congresso. Que coisa. Sou eu que dou as cartas. Em outras palavras, foi isso. Dmitriev. Isso, Dmitriev é o enviado especial do urso nas Américas. Loirão adverte que rejeite seu plano de paz pode levar à terceira 3G. O enviado especial do presidente do urso, Kirill Dmitriev, citou o presidente Loirão a reconhecer que a escala contínua e a recusa de sua proposta de paz arriscaria desencadear a fatídica 3G. Os belicistas como Mark Rutte estão desmascarados. Vamos impedir que suas mentiras e ideologias globalistas destruam a humanidade. Escreveu ele no X. Enquanto isso, o cerco está se fechando, está se intensificando. Lembrando que o próprio Loirão, em documento oficial, diz que a prioridade agora são as Américas. Apreensão de superpetroleiro. Nova fase de apreensão dos Estados Unidos sobre Madurinho, mídia. As forças dos Estados Unidos da Águia, que apreenderam o petroleiro Keeper na costa da Venezuela em 10 de dezembro, visam negar ao presidente venezuelano, o Madurinho, uma linha de vida de receitas petrolíferas e forçá-lo a abdicar do poder, informa a Bloomberg. Então, uma forma de estrangular economicamente, lembrando que é uma das principais receitas deste mesmo regime. Interessante. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, afirmou, isso é oficial, anteriormente que a tribulação do Keeper é suspeita de transportar petróleo sancionado da Venezuela para o Irã. Aí não pode. Sancionado. As autoridades acusaram os Estados Unidos de uma pirataria internacional. Que coisa. E, na sequência, nós tivemos esse resultado aqui. Que interessante, né? Casa Branca retira as sanções do juiz do Supremo Tribunal Brasileiro. Vocês conhecem muito bem. Todo mundo já sabe desta mesma notícia. Em outras palavras,
os Estados Unidos não fazem concessões a troco de nada. Ponto. Loirão é um habilidoso negociador. E quando indagado sobre o motivo, o Loirão está se esquivando. Parece que é algo relativo à segurança nacional. É algo totalmente confidencial. Porém, todos os analistas, porque isso fica muito óbvio, um acordo foi traçado. Talvez um acordo similar que a Claudinha parece que agora aderiu lá no México. Muito provavelmente. Análise. O realinhamento geopolítico do México e o novo horizonte para o Brasil. O presidente do México, a Claudinha, vocês conhecem ela, executou uma guinada abrupta na política externa e comercial do país, impondo tarifas históricas de até 50%. Mostrei todas as fontes para vocês. De 1.473 produtos de antigos parceiros, como o Brasil, antigos parceiros, todos amiguinhos, e de repente a Claudinha começou a taxar os seus parceiros. Antigos amiguinhos. Que coisa! Isso chama atenção. Que mudança! Como Brasil, China, Índia e Rússia. A medida que ameaça 7,1 bilhões em exportações brasileiras é formalmente justificada como protecionismo, quando indagado, é protecionismo para salvaguardar a indústria nacional. Contudo, a sincronia e o alvo dessa mudança revelam um motivo mais profundo. Um claro realinhamento forçado com os interesses de segurança nacional e política externa da Águia, sobre a batuta do Loirão. O Plano México, aprovado em 11 de dezembro, serve diretamente à estratégia americana de conter a influência da China, fechando uma suposta porta de entrada para produtos asiáticos no mercado norte-americano via México. Que coisa! E a Claudinha está ali obediente. É uma concessão que a Claudinha, para proteger o crucial acordo comercial TMEC, que é uma sanção imposta pelos Estados Unidos, que será revisado em 2026. Então, Loirão, olha, você acerta isso daí comigo, vamos rever aquela sanção, aquele embargo, e eu vou fazer esse favorzinho aqui para você. E evitar retaliações diretas do Loirão. Esse movimento é a primeira peça, é uma estratégia regional mais ampla. Os Estados Unidos parecem estar revitalizando uma doutrina moderna, usando parceiros regionais para terceirizar sanções e pressões econômicas. E isso é muito bom para a Águia e para o Loirão. Não fui eu, imagina, agora é a Claudinha. É a Claudinha, Colômbia, que eu não posso fazer, eu não tenho culpa. Eles estão agora taxando você em 50%. Eu não tenho nada a ver com isso. É realmente uma estratégia bem inteligente. Vamos convir aqui. O objetivo é criar um cordão sanitário, comercial e político nas Américas, alinhada a Washington. O padrão visto no México, mudança brusca de política para coincidir com as prioridades de Loirão. Estabelece um precedente claro para isso, o principal país da América Latina. O recente desenlace das sanções, que vocês conhecem muito bem, da Lei Magnífica, segue um roteiro similar de acomodação e sinaliza o caminho a seguir. Portanto, espera-se que as políticas daqui se alinhem em consonância com as diretrizes da Águia, incluindo como primazias a questão das terras raras, que seria um duro golpe para as pretensões do Dragão. Então, é uma forma de demarcar território da Águia. A queda do Madurinho, porque o Madurinho caindo, praticamente todos os países sul-americanos terão que se submeter à influência da Águia, também, porque é uma consequência natural, e outra, não terão a quem recorrer, não tem como recorrer ao Dragão. Ainda mais agora que em abril, provavelmente será acertado um acordo aonde Águia, Dragão e o Urso irão delinear seus respectivos espaços. Isso, como se fosse uma partilha da sua influência geopolítica, econômica e militar.
Combate às substâncias ilícitas, que é uma obviedade, inclusive o próprio governo americano nunca escondeu isso. Por que será? Tanto é que está tendo esta mobilização no Caribe com relação ao mandarim, justamente por causa disso. Fim das barreiras regulatórias das empresas americanas de tecnologia, também é uma obviedade. Distanciamento do dragão, isso. E na sua infraestrutura. E também garantir uma corrida democrática que seja totalmente legítima segundo as regras internacionais. Né? Tudo com transparência. Isso, atendendo às demandas internacionais. Fantástico. O discurso do Irão de que nações europeias poderiam vê-lo como seu líder, de fato, somado à sua pressão por um acordo de paz na Ausântia e a revisão das relações com o urso e com o dragão, não mais vistas como inimigas primárias, redireciona o foco estratégico americano. A atenção agora está voltada para reafirmar a influência geopolítica no Ocidente. Inclusive, isso está explícito no documento de 33 páginas que redefine as políticas externas e a política nacional dos Estados Unidos. Começando pelo controle sobre o seu quintal. Isso, depois aqui, seguindo o exemplo mexicano, é a peça central nesse tabuleiro. Que coisa! Conclusão, a guinada tarifária mexicana não é um ato isolado, mas o primeiro sintoma de uma redefinição, de realinhamento forçado. Ele marca o início de uma nova fase da Águia, que busca cooptar aliados regionais para fazer o trabalho pesado de suas políticas externas. Para o Brasil, o recado é claro. A acomodação das prioridades do Irão, conforme esboçado na lista de exigências, tornou-se preço para a integração segura nesta nova ordem hemisférica liderada pela... Esse texto é de minha autoria. E aqui nós temos uma matéria da CNN Brasil que confirma a nossa visão, mesmo porque não tem como brigar com a realidade. Brasil teme que Estados Unidos se tornem fonte de instabilidade para a América Latina. Sim. Lembrando que essa matéria foi colocada no ar depois que as sanções foram suspensas. Então, pessoas que têm realmente a cabeça, que têm visão e sabem o que de fato está acontecendo. Não negam a realidade. Brasil teme que se torne, aqui eu peguei da matéria, tá? Brasil teme que os Estados Unidos se torne fonte de estabilidade para a América Latina. Ainda assim, interlocutores dizem que o Brasil estaria fora da mira imediata das tentativas de intervenção. Sim. Imediata não, porque a prioridade é a Venezuela. Mas indiretamente, pois é. Visto que a diplomacia conseguiu reverter as tendências iniciadas com a aplicação das tarifas e sanções. Pois é. Pois é. Por isso que você tem que ter visão além do alcance. É muito importante ter visão além do alcance, porque as coisas não têm que ser do jeito que você imagina. As coisas têm que dar resultado. Tá? Não precisa ser do jeito que a gente gostaria que fosse. Simplesmente o resultado final tem que ser do jeito que a gente gostaria, né? Ou seja, alcançar o objetivo. Porque não adianta nada você seguir um curso que vai dar errado. Não adianta nada. Ah, eu queria que fosse desse jeito. Mas desse jeito vai dar errado. Então é melhor ser de outra forma que dá certo. Eu estou sendo um tanto redundante, mas é isso mesmo. Quando faço com que países, outrora alinhados a uma potência rival, adotem minhas diretrizes, estando na mesma oportunidade a outros, assim todos se realinham com as minhas políticas, sem que eu precise me envolver diretamente em cada negociação. Genial. Genial. Basta enviar um recado claro através da ruptura de um país vizinho. Vocês entenderam qual é esse país vizinho? Seguida por um processo de redemocratização, que se alinha inquestionavelmente comigo, a águia. O exemplo serve como advertência e roteiro. A coerência do poder não está na força aplicada, mas na percepção de sua inevitabilidade.
Pois bem, espero que vocês tenham compreendido. Porque na escala global, isso é algo secundário. Tá? O que vai resolver, de fato, todas as mazelas e problemas do mundo, todas as tribulações do mundo, que vai erradicar a pobreza, que vai acabar com todos os regimes arbitrários, é a revelação. Esta é a prioridade número 1. Além de deter o globalismo. Maravilhoso. Agora, meus amigos, eu poderia me ater aqui às pirâmides aqui do Dr. Osman Najik, que estão sendo ativadas com provas, com evidências, e tem ligação direta com 3i Atlas. Aliás, eu tenho um estudo aqui do 3i Atlas que é simplesmente surreal. Mas, como amanhã nós iremos tratar sobre Axis Mundi, eu vou trazer aqui uma introdução. Que também tem a ver, aliás, tudo hoje tem uma conexão com Axis Mundi. Qualquer assunto que eu for abordar tem essa conexão. Mas eu faço questão de passar esse especial essa noite. Portanto, compartilhe essa live. Porque essa informação, eu acredito que não está sendo transmitida em português, tá? Muito provavelmente. E mesmo em inglês, você acha apenas uma fração dessa informação. Por quê? Porque apesar de eu ter me embasado no escritor J.J. Benítez, eu aqui incrementei várias fontes diferentes. Então, eu reforcei a informação. Prestem atenção. Inclusive com o próprio JP. JP aborda as mudanças geofísicas. Então, se você ainda quer, assim mesmo, permanecer angustiado, desesperado, assista, presta atenção nesse estudo que talvez, quem saiba, você comece a ver as coisas de outra maneira. Pois bem. Atividade do polo magnético, anomalias, o polo magnético da Terra. Tem estado ativo como agora. Os cientistas estão percebendo uma anomalia estranha dos polos, no Equador, como se eles estivessem se deslocando. Sim, isso já é perceptível, esse processo já se iniciou há algum tempo, alguns anos atrás, e está agora se intensificando. Para uma área que os cientistas não compreendem. Aqui, para vocês, fonte, veja, o polo magnético da Terra está mudando, o que isso significa? Várias mudanças geofísicas em curso, em andamento. O polo magnético da Terra está se deslocando a um ritmo que tem intrigado os cientistas e impactado tecnologias essenciais para a vida moderna. Segundo a última atualização do modelo magnético mundial, WMM, um modelo atualizado a cada 5 anos que registra a posição do polo e prevê as mudanças futuras, ele está mais próximo da Sibéria. Então o polo magnético da Terra está se deslocando para a Sibéria do que do Canadá. Exigindo revisões de sistemas de navegação usados por aviões. Então isso tem que ser revisado dia após dia, porque está se deslocando. Navios e até smartphones. A causa por trás desse comportamento imprevisível do campo magnético terrestre, no entanto, ainda é desconhecida. Cientistas não sabem por que isso está acontecendo. É claro que colocaram na mesa várias hipóteses diferentes, mas não existe nada de concreto. Apenas especulação. Tanto é, meus amigos, aqui estou resgatando uma informação antiga para vocês. Anciões nativos do Ártico avisam a NASA: a Lua e o Sol e a Terra estão mudando. Então os nativos, né, que seriam como os esquimós, já sabem disso. O mundo está mudando. Informação oriunda do URSS, Academia Nacional de Ciências do URSS, de onde os cientistas concluíram que a Terra está se mudando para uma área do espaço, qual é diferente da atual e tem um nível de energia muitíssimo maior. Aqui fazendo alusão ao cinturão de fótons. Tudo combinado. Sem falar do 3i Atlas e a injeção de massa coronal. E o 3i Atlas está emitindo raio X. Quando eu falei, Stefan Burns, que o 3i Atlas vai emitir uma energia combinada com o Sol, agora está mais do que confirmado. Mais do que confirmado. E eu fico feliz, porque apesar de nós não termos, até o engajamento caiu bastante, mas, porém,
Tudo aquilo que o canal trouxe está sendo ratificado, confirmado, dia após dia. Então, de certa forma, isso está coroando o nosso trabalho. As tribos do Ártico nos contaram o fato de que o dia mudou, está muito mais longo do que antes, e que o Sol está mais alto. Claro, o deslocamento dos polos magnético vai causar essa impressão mesmo. E que a Lua também mudou de posição. Aparentemente, tudo isso é resultado do fato do nosso planeta ter se desviado do seu eixo. Pois é. Essa atividade é vista em conjunto com a ativação do Sol. O Sol começou a agir de maneira estranha após o periélio do 3 Atlas. Sim, depois do dia 29. Isso está afetando todo o sistema solar, não apenas a Terra, com tempestades solares e tempestades magnéticas. Em resultado, as luzes da aurora estão sendo vistas em muitos lugares. Inclusive o Stephen Burns confirma a Nicola Mitchell e o canal Demis Viana, eu achei maravilhoso. Ele fala, ele é cientista, astrônomo, uma pessoa responsável, muito pé no chão. Falou, ó, de fato, os seres de plasma estão invadindo o planeta. Vários seres plasmáticos, que são conhecidos pela ciência como raio globular, que até hoje ninguém sabe o que é. A gente sabe o que é. Alguns cientistas audaciosos, corajosos, afirmaram, são seres conscientes. Inúmeros. Tempestades solares, tempestades magnéticas. Resultado, a luz da aurora estão sendo vistas em muitos lugares. E grande parte dessas luzes são seres plasmáticos. Cientistas estão descobrindo que essas luzes estão atingindo áreas tão ao sul quanto do Chile, tão ao norte quanto da Flórida e também na linha do Equador. Uau! Preocupações e consequências de uma mudança de polos. Muitas pessoas estão preocupadas com uma mudança de polos que pode ocorrer. Há um medo generalizado de que uma mudança de polos possa causar algo massivo na Terra. Quem está dizendo isso é o JP. A possível consequência de uma mudança de polos que pode remodelar a face da Terra inclui ocorrência de grandes tempestades, ocorrência de grandes terremotos, uma mudança de escala maciça, onde que é considerado terreno alto pode mudar para nível baixo, uma mudança geofísica, que inclusive foi profetizada pelo próprio Edgar Cayce, que seria o prelúdio da Nova Atlântida, e que estava debaixo dos oceanos, pode simplesmente mudar de lugar, de uma hora para outra. Tanto é, meus amigos, que é importante recapitular aqui. A G. Gentili fala sobre como a agência de 3 letras encobriu um livro sobre o fim do mundo, chamado A História de Adão e Eva. E é isso que eles estão apostando, os escuros. Por isso que eles estão construindo bunkers. Eles apostam que a humanidade, quando Axis Mundi começar a acontecer, e já está acontecendo, onde os mundos começarem a se tocar, mundos dimensionais que ficarão sobrepostos, a humanidade não vai suportar isso. E os despertos, porque vão ficar desesperados com problemas locais e totalmente deslocados, não vão fazer os protocolos de contato. É isso que eles estão apostando. Então vamos distraí-los, vamos deixar com medo, vamos deixar eles com raiva. Vamos trazer desinformação também, para que eles não cumpram a sua tarefa sagrada. Por isso que eles estão construindo bunkers. O lado obscuro dos programas de classificação, em 1863, Sean Thomas, lembrando que esse estudo eu demorei 6 meses para desenvolver. Muito bem respaldado. Então, dê o seu like. Muito bem respaldado. Com fatos. A história de Adão e Eva, a história dos cataclismos. Em 1905, ele lançou uma edição revisada que teve tiragem muito limitada. Em 1906, você classificou o livro. Qualquer cópias em circulação provavelmente acabaram nas mãos da agência de 3 letras. Foi censurado na época. Interessante. Inclusive, tem um documento Majestic 12 que confirma isso. Olha aqui. Mudanças geofísicas são iminentes. Você duvida? Se duvidar, confira a combinação de evidências, fontes confiáveis e robustas que comprovem esse fato que ninguém mais consegue esconder.
E eu mostrei também para vocês que no Congresso dos Estados Unidos tinha um senhor dando aula sobre mudanças geofísicas iminentes. Pois é. E olha só, é lógico que eu vou ter que passar isso detalhadamente para vocês, meus queridos. Mas presta atenção nisso aqui. Deixa eu ver se eu acho rapidamente. Rapidamente aqui. Tá? Aqui. Vários seres de plasma, aqui está falando de cientista, vistos por várias partes do mundo. Estamos, de fato, sendo invadidos por seres interdimensionais positivos, no sentido positivo da palavra, não negativo, pejorativo. Incrível. Incrível. Seres de plasma representados por uma Merkabah. Sendo vistos também. Algo realmente impressionante. Não é Stefan Burns? Pois é. Deveriam estar pressionados, não, Stefan Burns? Porque você, com certeza, está muito impressionado. Olha só isso aqui, meus amigos, nos céus do mundo. Ninguém explica. Ninguém explica. Ninguém. Isso aqui também. O que atravessou o céu na Virgínia Ocidental? Pois é. Pois é. Várias partes do mundo aqui. De noite, tá? Não é no pôr do sol, não. Céu avermelhado. Céu lilás. Céu rosa. E está se intensificando. Pois é. Vamos dar continuidade. O assunto está muito bom. Diante do temor de uma mudança de polos, há relatos de bilionários estão construindo bunkers. Eles estão instalando tubos de cobre para garantir que a água seja purificada, antes de entrar nos sistemas de filtração e em seguida nos bunkers. Edgar Cayce profetizou isso em 1943. Prestem atenção. Nos próximos anos, outras terras aparecerão no Atlântico. Parece que é o JP falando. E no Pacífico, e que agora o litoral de muitas terras será leito do oceano. Inclusive muitos campos de batalha presente. Essa mensagem é de 1943. Serão oceanos, serão mares, baías, parte atual da costa leste do Nova York e sua própria cidade, Nova York, desaparecerão em sua maioria, enquanto as partes sulistas da Carolina e da Geórgia desaparecerão inteiramente. As águas dos lagos serão vertidas no Golfo. Virginia Beach estará entre as terras seguras, assim como parte de Ohio, de Indiana e Illinois, bem como a maior parte do sul do Canadá e sua parte oriental. Edgar Cayce. A América do Sul será sacudida desde sua porção superior até o final, e na Antártida, perto da Terra do Fogo, aparecerá a Terra como estreito e corrente de água. Pouco antes de desencarnar, Edgar Cayce teve uma visão do futuro, onde se achava dentro de um objeto metálico em forma de charuto, ou seja, numa nave transdimensional. Sobrevoando a América no ano de 2100, diz ele, abre aspas, chegamos a uma enorme cidade, as casas são quase todas totalmente de vidro, cidades de cristal. Cidades de cristal. Assim como o almirante Byrd se deparou quando entrou no interior da Terra, ali no reino dos Arianes, as casas eram todas de cristal. Eu perguntei pelo nome da cidade. Eles disseram, esta é a nova Nova York. A antiga cidade foi destruída. Nós a reconstruímos. A água cobria ainda uma grande parte do Alabama e Norfolk. Virgínia eram imensos portos de mar. E as indústrias estavam dispersas nos campos próximos, em vez de centralizados nas cidades. Um grande número de casas eram construídas de vidro, ou melhor, cristal. Edgar Cayce. O que Edgar Cayce disse é o seguinte: as mudanças geofísicas, o 3 Atlas, o Sol, deu um ultimato final. Falta pouco tempo. Até o Dr. Greer, existem mais de 17 fontes independentes confirmando que algo grande vai acontecer até 2027. É algo grande que vai mudar o mundo completamente. Alguns falam que pode se estender até 2030, mas as grandes maiorias das fontes até 2027. Dr. Greer fala entre 6 meses a 24 meses. E ele fala, é um período de tempo muito curto. Muito curto porque nós temos muita coisa para fazer. Se a humanidade se adaptar, e vai se adaptar, aliás, os seres extraterrestres estão apostando nisso,
Essas novas energias irão nos conduzir para as densidades superiores. Aliás, a linha do tempo foi mudada justamente por causa disso. Profecias dos Andes, mais precisamente a profecia de Pachacuti, falam dos guardiões da nova terra. Assim como a profecia dos nativos americanos que fala da chegada dos guerreiros arco-íris. Esses seres seriam aqueles perfeitamente conectados à Mãe Gaia e às novas energias, servindo como ponte para ancorar essas energias e ajudar os outros que não estão despertos a alcançarem o mesmo estado de consciência. Você está sendo convocado para ser um guardião, ou um guerreiro arco-íris, agora. E não há mais tempo. Eles estarão em sintonia perfeita com seres de outras realidades benevolentes. Sintonia perfeita. Vão comungar com esses seres. E retornarão nos últimos dias. Profecia, meus amigos, dos Pachacuti, dos Andes. Que casa perfeitamente com a profecia dos guerreiros arco-íris dos nativos norte-americanos. Aliás, o contexto é o mesmo. É a mesma informação. Impressionante. Eles estarão em sintonia perfeita com seres de outras realidades benevolentes. Tornarão nos últimos dias. Stephen Burns que já estão aqui. Nós estamos nos últimos dias. Nicola Mitchell confirma. 12 universidades reconhecidas por pares reconhecem. Os seres de plasma estão aqui aos milhares. Sem falar do Uri Geller. Sua missão é trazer os valores de conhecimento que foram perdidos ao longo do tempo, demonstrando como ter sabedoria e percepção extrasensorial. Além disso, como uma unidade, ensinarão que a harmonia e o amor são o único caminho a seguir. Esses guerreiros e guardiões conduzirão a humanidade a um novo nível de consciência, promovendo a mudança da ressonância mórfica planetária. Fecha aspas. Agora vocês entenderam por que o Dr. Greer bate tanto na tecla do protocolo de contato. Eu fico aqui pentelhando vocês, união sagrada, protocolo de contato, meditação. Porque a humanidade precisa para ontem desses guerreiros arco-íris e desses guardiões da nova Terra. Agora você vai cair da cadeira. E vai ficar impressionado, com certeza. Eu prometo. O que está por vir, ninguém pode deter. Ninguém. Ninguém. Aliás, já começou, não é, JJ? Dr. Gui sabe disso também. Ross Contact também. Mike Batista. Mike Batista quer fazer um mega evento de contato, 10, 20 mil pessoas. Só que isso aqui é tema para outra live, tá? O Dr. Greer tem uma atualização que é espetacular. O que está por vir, ninguém poderá deter. JJ Benítez. Natureza atual do campo magnético terrestre. Está enfraquecido, né? Pois é. Está bem fraco. Ainda mais com essa injeção de massa coronal sucessiva e a atuação do 3 Atlas. Energizado. O próprio Stephen Burns fala que o nosso planeta está energizado como nunca antes. Sem precedentes. E ele é geofísico. Os estudos e observações mencionados indicam que o campo magnético terrestre está a passar por flutuações e anomalias semelhantes, observadas em momentos críticos da história. Mensurabilidade e flutuação. O histórico do campo magnético da Terra pode ser reconstruído através da análise de núcleo de gelo da Antártida e da Groenlândia. Isso pode ser confirmado. Grandes mudanças geofísicas já aconteceram. E está acontecendo agora. Uma grande mudança de eras. Só que agora é uma oportunidade, não é, JJ Benítez, para transcender para densidades superiores. Sabe qual é o grande problema das pessoas? Elas esperam muito dos outros. O próprio Dr. Gray fala isso. E que a melhor solução, quem realmente tem o futuro da humanidade nas mãos, são as sementes estelares.
Gosto de depender de políticos, gosto de depender de militares. Quando a guerra é espiritual, acima de tudo. E quem dá as cartas no universo são seres interdimensionais. E eles estão aqui. Eles simplesmente estão estendendo a mão. Dê a sua mão para mim, que eu vou fazer o resto. Só que tem gente que não quer estender a mão e fazer um protocolo de contato. União sagrada, aversão, de grande parte das pessoas, infelizmente. Meditação. Pois é. Queremos algo efetivo. Não é, JJ Benítez? Dr. Gui? Mesmo porque o tempo urge. O tempo está correndo. Temos pouco tempo. Porque quando a gente fala de 2027, o próprio Dr. Greer diz, olha, pode ser só 6 meses. 6 meses. O que é 6 meses? Nada. Pode ser que dure mais tempo. Mas existe a possibilidade de ser apenas 6 meses. Só que o importante é ter consciência disso. Né? O histórico do campo magnético da Terra pode ser reconstruído através da análise de núcleos de gelo da Antártida e da Groenlândia. Os registros geológicos, como mostrados, sedimentos também capturam flutuações significativas. Está aqui, meus amigos. Campo magnético da Terra está enfraquecendo e ameaça a segurança espacial, alertam cientistas. Anomalia do Atlântico Sul. Todo mundo conhece. Enfraquecimento e erratismo. Campo magnético fraco e errático. Não se comporta como deveria. O campo magnético terrestre está a enfraquecer e a mover-se erraticamente. Isto. De forma que não deveria. O enfraquecimento desse campo é interpretado como um sinal profético. Sim, porque foi profetizado por várias fontes diferentes. E a gente vai provar. Vou ficar calmo. Muitas fontes. Aliás, se eu for falar das fontes, eu fico aqui 20 horas. E eu não estou brincando. Não é um blefe. Porque isso aqui é só um aperitivo do que vai ter amanhã no nosso webinário. O escudo invisível que protege enfraquecer-se-á. Quase que não saiu. Que indica que o tempo do retorno de uma consciência expandida terá chegado. Natureza da mudança iminente. Embora eventos geomagnéticos anteriores fossem localizados de curta duração, os indicadores atuais sugerem que a mudança que se aproxima será global. Então, cientistas honestos sabem que será uma mudança global. Stefan Burns está consciente disso. E prolongada. Dr. Andrew também tem essa consciência. Foi ele que falou, Andrew Collins, classificou o 3 Atlas como uma nave plasmática interdimensional. Pessoa honesta, né? Estudioso e honesto. E corajoso também. Que se aproxima será global e prolongada, podendo durar meses e até anos. JJ Benítez sugere uma ligação direta e mensurável entre a mudança geomagnética e a ativação cerebral. Atividade cerebral. Atuando como um sintonizador da consciência. 13 Atlas não está brincando, não. E o tempo urge. Dia 19 está aí. Stefan Burns, dia 6, dia 9 de janeiro. Dia 5, segundo, vai ter um grande alinhamento da estrela Regulus. Na Páscoa 2026. Está aí. Pode ser em poucos meses. Pois é. Ativação de capacidades latentes. Estudos de neurobiologia, não publicados em revistas científicas convencionais, demonstram que a exposição de indivíduos a campos eletromagnéticos que replicam as anomalias terrestres atuais provoca mudanças mensuráveis na atividade cerebral. Mudanças eletromagnéticas, mudança de como o cérebro funciona. Inclusive, isso vai afetar a ressonância Schumann. Cérebro humano é sensível aos campos magnéticos, diz estudo. Então, quando eu falo, aqui estou dando um exemplo claro, que o 3 Atlas, junto com o Sol,
vai trabalhar na psique humana, eu não estou brincando. Ele vai ativar o nosso terceiro olho. E essa ativação do terceiro olho vai se concluir, provavelmente, pode se estender até abril, tá? Do ano que vem. Mas talvez agora já em janeiro de 2026. E se as pessoas não estiverem preparadas, irão surtar. É porque você vai ver espíritos. Você vai ver seres interdimensionais. Você vai comungar com eles. E você tem que aprender a lidar com isso para que os demais possam lidar com isso também. Isso é mudança do campo morfogenético. Um grupo de pessoas dá um salto. E os demais acompanham. Isso acontece na natureza. Tá? Essa é a teoria do 101º macaco. Tá aqui. Ondas beta, gama. Né? Ondas gama. Que é as ondas cerebrais do Jean Charles Moya, que você pode se teletransportar. Habilidades psíquicas, como telecinésia. Muitas pessoas vão desenvolver. Você vai muitas pessoas vão mover objetos com o poder da mente. Olha lá, a caneca vem até mim, a caneca vem. Se você não está impressionado, deveria estar impressionado, mas com certeza você vai se impressionar muito mais, porque nós vamos provar tudo isso. Não tem o que disse aqui no canal, no Demis Viana. Como eu disse, eu fiquei 6 meses estudando isso aqui. Explosões solares interferem sim no campo magnético da Terra, e por sua vez interferem na ressonância Schumann. Ao final, essas ondas também alteram as ondas cerebrais, que se forem persistentes, alteram também o DNA e a própria biologia do corpo humano. Prontos ou não, lá vamos nós. É isso que eles estão falando. E tem data. Estou alertando. Daqui a pouco vai pegar um megafone. Acorda, meu filho. Acorda. Pare de se distrair. Pare de gastar energia no que não compensa. Porque perto disso, qualquer coisa é nada. Nada. Vamos continuar. Essa explosão de frequência forçará o cérebro humano a sincronizar-se com estas ondas elevadas, permitindo o acesso a ondas cerebrais gama, associadas à consciência superior e à iluminação. O autor calcula, no caso J.J. Bentes, que essa sincronização massiva envolvendo bilhões de mentes excede em muito a massa crítica necessária para criar uma mudança global de consciência. Isso vai empurrar a humanidade, obrigar a humanidade a mudar o campo morfogenético do planeta. É como eu falei, daqui a pouco, se esperar mais, os extraterrestres e os seres inteligentes vão pegar você pela mão e vão te empurrar. Vai, meu filho, tá com medo? Eu tenho medo, vai. Ah, eu tenho receio. Vai. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. O que são ondas gama? As ondas gama são um tipo de onda cerebral mais rápida, com frequências que variam entre 40 Hz e 100 Hz. Interessante, porque 40 Hz é um facilitador, inclusive, para você atingir estados elevados de consciência, que é utilizado nos protocolos de contato C5, contatos imediatos do 5º grau, utilizados pelo Dr. Steve Greer e pelo Instituto Monroe, do projeto Gateway Experience, da CIA, que fez experimentos psíquicos. Elas estão associadas a estados mentais de alta atividade, como processamento cognitivo de alto nível. Gente, vem logo isso daí. As pessoas vão ficar inteligentes. Vão começar a entender as coisas. Vão começar a juntar Lé com Cré. Isso é ótimo. Aprendizagem e memória. Isso vai ser excelente, porque as pessoas não vão mais consumir desinformação. Isso é ótimo. Vai ser ótimo. Tem gente que gosta de assunto raso, superficial. Ah, mas o texto é bonito. Qual é a prova? Nenhuma.
a garantia sou eu. Ah, mas é bonito, ressoa no coração. Ah, mas tem evidência? Não tem evidência nenhuma. As pessoas vão ter senso de proporção. Isso é excelente. Vão saber medir as coisas, comparar as coisas. Percepção coerente, unificada. Pensamento coerente. Dr. Glick fala isso há 35 anos. As pessoas vão desenvolver um pensamento coerente, onde o inconsciente e o consciente trabalham em perfeita harmonia. Porque às vezes as pessoas chegam para mim e falam, porque eu não consigo cocriar? Porque você fala uma coisa na sua mente consciente, mas seu inconsciente diz outra. Isso é pensamento incoerente. Ah, eu queria prosperar na vida, mas seu inconsciente diz, não, você não vai prosperar coisa nenhuma. E muito disso movido por trauma. É pensamento incoerente. Aí você pode repetir, tem gente que fica repetindo, né? Repetindo, autoafirmação. Não adianta nada. Não adianta nada. Sendo sincero. Não tem pensamento coerente. Porque ao mesmo tempo que você repete, ah, eu posso, seu inconsciente toda hora responde, não, você não pode. Aí você não cocria nada. Onde o cérebro integra informações de diferentes áreas para formar uma experiência consciente. Concentração intensa e atenção plena. Atenção plena. Juntar as coisas. Interesse. As pessoas vão ter interesse, fome pela verdade. Inclusive, isso foi profetizado pelo Edgar Cayce, que nos últimos dias as pessoas teriam fome de conhecimento. Especificamente, aumenta a atividade nas áreas do cérebro associadas à percepção extrasensorial, ou seja, vai ativar o seu terceiro olho, a sua glândula pineal. Prontos ou não, lá vamos nós. Todo mundo fala, eu gostaria tanto de ativar a minha glândula pineal. É mesmo? Está preparado para ver espíritos encarnados? Está preparado para ver seres de quarta dimensão? Porque é o seguinte, se você não tiver frequência errada, você pode ver coisas não muito legais. Fez reforma íntima? Bom, se você fez reforma íntima, se você evoluiu, vai ser uma experiência maravilhosa. Mas se você não fizer, você vai enlouquecer. Por isso que um grupo de pessoas precisa dar esse salto para a mudança do campo morfogenético e ser os guardiões, né? Ou guerreiros arco-íris, como foi profetizado pelos indígenas. Para criar essa ponte entre o céu e a terra. A Curia Matê. O que é a Curia Matê? Criar essa ponte entre o céu e a terra. E quem cria a ponte? Bom, do outro lado da ponte, os seres interdimensionais já estão prontinhos. E quem fica do outro lado da ponte? Somos nós. Então você é indispensável nesse processo. Questão de lógica. O cérebro como um receptor. Parece que o cérebro humano possui capacidades latentes que só são ativadas sob certas condições eletromagnéticas específicas. E essas condições estão se tornando cada vez mais comuns. Meus amigos, veja como os seres extraterrestres estão fazendo tudo que está ao seu alcance, sem infligir nosso livre-arbítrio. Tudo. Estão praticamente dando de mão beijada. À medida que o campo magnético terrestre flutua. O campo magnético terrestre pode funcionar como uma espécie de sintonizador que regula quais frequências de consciência podemos acessar como espécie. Ah, Demis, me dá um exemplo disso. Darei. Linhas lei, que são a grade holográfica da Terra e deve trabalhar em consonância com a grade holográfica do cosmos. Lembrando que existe um universo que faz parte da física teórica. Aí está sendo cada vez mais comprovado e ratificado, cria a fisicalidade. O próprio Dr. Robert Moore fala que existem dois universos. Tá? Alguém vai falar, mas o Dr. Robert Moore sabe de nada. Ele não sabe de nada, ele foi convocado pela CIA. Eu acho que ele sabe das coisas. Aliás, todos os projetos psíquicos que a CIA desenvolveu foram através dos estudos do Dr. Robert Moore. Então, existem dois universos, um físico e um holográfico. Da consciência. Então, a materialidade surge da consciência. E mais cientistas confirmam isso. Linhas lei. O flash solar, justamente o que nós estamos vivendo. O flash solar. Este é o flash solar. Está sendo propiciado pelo 3 Atlas. Coordenado. Para que a nossa mente possa captar essas frequências.
O flash solar, através dos fótons solares, alimenta a ressonância Schumann, como um campo magnético que influencia o funcionamento do corpo, da mente e do nosso DNA. Linhas Ley, mais flash solar 3 e Atlas, mais ressonância Schumann, que vai determinar se você está na terceira, quarta ou quinta densidade. Essa combinação de fatores. Está aqui para vocês. Essa combinação determina de potências, de frequência, dependendo da frequência da linhas Ley, mais o flash solar, vai influenciar a ressonância Schumann. Vai determinar que densidade você está. Pois é. Linhas Ley. Aqui eu vou deixar mais claro para vocês. Flash solar, printa, tá? É importante você printar isso daqui. Flash solar, através dos fótons solares, alimenta a ressonância Schumann como campo magnético que influencia o funcionamento do corpo, da mente e do nosso DNA. Como nós provamos. As linhas Ley são as marcações energéticas do inconsciente coletivo da humanidade, como uma bússola, determinam a interação de nossa densidade e dimensão com outras dimensões espaciais e densidades. Então funciona como uma bússola de frequência que vai nos conectar ou não, nos alinhar ou não com outras densidades e outras dimensões. As linhas Ley estão sendo formatadas novamente para seu estado natural, onde os despertos e as sementes estelares podem determinar uma nova configuração de consciência, densidade, até mesmo dimensional. Portais magnéticos se abrem a cada 8 minutos para conectar o planeta e o Sol. Sabia disso? É verdade. Está aqui, evento de transferência de fluxo. Isso é ciência. Quando esses portais se abrem, uma enorme quantidade de partículas muito energéticas viaja por 150 milhões de quilômetros por hora pela passagem. O portal assume a forma de um cilindro magnético da largura da Terra. Só que esse portal ele foi intensificado agora com o 3 e Atlas. E com o ciclo 25 de 11 anos. Várias explosões e injeções de massa coronal. David Seebeck disse: 10 anos atrás eu tinha certeza que ele não existia, um cientista, mas agora a evidência é irrefutável. Você não quer aceitar? Chora, porque é a verdade. O choro é livre. É estranho e fascinante cientistas comprovarem algo que há muito tempo é dito desacreditado. Existe uma ligação entre esses portais e as linhas Ley. Essas que, por sua vez, já são alvo dos místicos há muito tempo. Pitágoras sabia disso, Platão já sabia disso. São considerados por eles como centros de poder ou magia. São encontrados tanto na Terra quanto no corpo humano. Sim, do macro para o micro. Os estudos de Platão ecoam os ensinamentos de Pitágoras a respeito da projeção do infinito sobre o infinito e serve para demarcar os pontos energéticos de maior intensidade na superfície do planeta, da mesma maneira que as linhas energéticas marcam os pontos principais de acupuntura. Sim, são os meridianos do corpo. Existem os meridianos da Terra, existem os meridianos do corpo humano. E nada mais são que os pontos de acupuntura. Aqui para vocês. E existe também os meridianos cósmicos. Como diz Hermes Trismegisto, assim como é em cima, é embaixo. Do macro para o micro. O mesmo princípio. Eminentes cientistas como o Sr. Joseph Norman Lockyer estudaram a superfície do planeta e propuseram as chamadas linhas Ley, como grandes monumentos do passado, como as pirâmides, os principais círculos de pedra e outros eventos inexplicáveis. Como Tony Raggi, por exemplo. Graças, meus amigos, a este conhecimento oculto, e agora não é mais oculto, não é tão oculto assim, mapas medievais e até inexplicados mostram a América. Sim, Pires Reis criou seus mapas a partir das linhas Ley. Ele fala, como que ele desenvolveu esse mapa? Linhas Ley. Austrália e Antártica como formas quase perfeitas, condizentes com descobertas feitas no século depois. Exemplos são o mapa de Pires e Raggi, copiado um mapa que estava na biblioteca da Alexandria, com a descrição da América. O mapa de Colodópio, 1537, descreve a Antártida. Esses mapas eram mais precisos do que mapas feitos na década de 60 e 70.
feitos a partir do conhecimento das linhas lei. Com base nessas linhas, mapas da Atlântida e da Lemúria também puderam ser traçados. Sim, com esse conhecimento, a gente sabe exatamente onde fica a localização da Atlântida e da Lemúria, no meio do Pacífico, e a Atlântida no meio do Oceano Atlântico. Antes que os cientistas sequer começassem a discutir placas tectônicas. Os escuros, manipulando as linhas lei do passado, criaram uma matrix negativa de frequência e vibração que permeava o planeta inteiro. Sim, um sistema de circuito fechado. Como se fosse uma espécie de trombose. Imagine as linhas lei como se fosse o sistema circulatório da Terra. Então eles criaram o que é uma espécie de trombose. Aí a circulação não funciona, nos prendendo à terceira densidade, porque não se conecta com a grade holográfica cósmica. Então existe um bloqueio. Com a nova configuração, essas marcações de pontos energéticos negativos foram neutralizados, e os despertos têm poder, na atualidade, de remodelar a matrix energética das linhas lei no presente. É você que faz acontecer, meu filho. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Os extraterrestres não vão intervir. Eles estão usando você. Tipo assim, eu vou dar o poder para você, você vai ter o poder, e você vai fazer acontecer. Aí, ninguém vai dizer que você não usou o seu livre-arbítrio. Ninguém violou o seu livre-arbítrio. Olha só. Pirâmides, todos os monumentos da Suméria foram feitos como placas de circuito. São exatamente análogos a placas de circuitos. Até as linhas lei são um pequeno pedaço de grade cósmica do nosso sistema solar e da galáxia. Hoje, quem controla a matrix energética da Terra é o próprio ser humano. E se os despertos não reconfigurarem rápido essa matrix, os não despertos podem se apoderar dessa força através de sua vibração de medo. É isso que eles estão apostando. Os despertos vão falhar. Eles não vão fazer protocolo de contato, não vão fazer meditação, e o tempo está correndo. Dr. Greer não faz mais nada na vida que os protocolos. Jake Barber, idem. Michael Batista também. De medo e insegurança. Por esse motivo, devemos cumprir fielmente nossa parte como agentes co-criadores que somos e tomar posse da grade energética do planeta. A essência do ser não é o que você pensa, não é o que você faz. A essência do ser é aquilo que você imagina. Quem dizia isso era o Preston Nichols, do Projeto Montauk. Inclusive está no livro dele, peguei esse texto do livro dele, Encontro das Pleiades. Denunciante do Projeto Montauk, sobrevivente. Porque da sua imaginação surge a sua capacidade criativa. E sua capacidade criativa é o que te move a fazer as coisas acontecerem. Quer medir seu nível de consciência? Meça a sua capacidade imaginativa. Sincronização histórica e profecias. As flutuações geomagnéticas coincidem historicamente com grandes transformações civilizacionais e espirituais, sugerindo que grandes saltos na consciência humana estão sincronizados com essas mudanças. Coincidência civilizacional. Presta atenção. Momentos de grandes mudanças civilizacionais, onde sociedades inteiras pereciam transformar-se rapidamente, resultam em flutuações do campo magnético, semelhantes às que ocorrem hoje. Onde grandes momentos de iluminação espiritual, profetas e visionários podem ter sido respostas às mudanças geofísicas reais. Eventos místicos massivos, anomalias geomagnéticas coincidem com anos em que a cultura reporta eventos místicos massivos, encontros com o divino e grandes transformações espirituais. Vou te dar exemplos. Primeiro, ano de 1178, quando os monges de Canterbury descreveram um evento extraordinário no céu, luzes inexplicáveis, tempo errático, visitação de anjos e demônios, porque naquele tempo, pessoas religiosas interpretavam assim. E já era para ter acontecido em 1178. E só não aconteceu porque o povo não estava preparado. Não tinha 10 mil despertos com nível de consciência. Pessoas presas a sistema de crenças. Então, o processo foi cancelado. Só que agora não tem mais tempo, como vocês vão perceber. Não vai ter uma nova oportunidade. É a última. É o chamado final. Os registros geológicos mostram que o campo magnético terrestre experimentou uma flutuação significativa. Está aqui, fonte Olhar Digital. Lembrei do Eduardo Magrego.
A noite em que a Lua pegou fogo, enigma de 1178. Eles viram a Lua pegando fogo, explodindo. Textos antigos proto-egípcios, meus amigos. Fala que foi um meteoro, algumas pessoas falam que foi um meteoro que caiu na Lua. Independente disso, várias pessoas na época viram seres de outros mundos. Na Idade Média. Tiveram encontros com seres que na cabeça deles, na compreensão deles, eram anjos e demônios. Uau! Então foi um primeiro encontro de interconexão de realidades, onde mundos ficaram sobrepostos. Textos antigos proto-egípcios referem-se à grande separação, há cerca de 12.500 anos. Um evento cósmico no qual a humanidade perdeu a capacidade de ascender a múltiplas dimensões, coincidindo com o enfraquecimento do campo magnético, que é um dos sinais de que o ciclo está a completar-se agora. Isso aqui é de estremecer até os ossos. Meus amigos, eu vou trazer aqui algumas profecias, escritos proto-egípcios abaixo da grande pirâmide de Gizé, com um egiptólogo, arqueólogo, e a esfera de Buga. A esfera de Buga fala de 12.500 anos atrás. Essa profecia é de 12.500 anos atrás. Edgar Cayce fala que a Atlântida sucumbiu há 12.500 anos atrás. E o Chris Bledsoe fala que esse novo paradigma da estrela Regulus vai voltar agora, depois de 12.500 anos. A possibilidade de ser coincidência é zero. Sinto lhe dizer, é a verdade. Zero. Impossível. Está acontecendo. E a hora é agora. Pan Gregori fala, fim do Kali Yuga, agora. Acabou. Pan Gregori. 12.500 anos. Ela também usa o mesmo número. 12.500 anos. Lembrando que a Pan Gregori é uma das maiores astrólogas do mundo. Pan Gregory. Implicações atuais para a mudança dimensional. A mudança geomagnética é um dos principais indicadores físicos de que um evento de convergência dimensional está a aproximar-se rapidamente. Meus amigos, várias orbes plasmáticos, centenas de orbes plasmáticos se manifestando. O surto de drones da Europa são orbes plasmáticos. O próprio Uri Geller diz que vai ser massivo no mundo inteiro. Já em 2026. Stephen Burns, geofísico, falou, olha, essa energização do planeta Terra aumenta a presença. Inclusive, isso tem respaldo científico de 12 universidades revisado por pares de seres plasmáticos, que são denominados raios globulares. Imagens da NASA e da Estação Espacial Internacional, 8 horas de gravação pela Lei de Liberdade de Informação, FOIA, demonstrando centenas de milhares de seres de plasma. E agora estão descendo para a baixa atmosfera, por causa dessa abertura energética. Se você não está impressionado, deveria estar muito impressionado. Não é pouco, não. O comportamento estranho de animais, pássaros a voar erradamente, encalhe de baleias e golfinhos, insetos fora de época, atribuída a alterações dramáticas do campo eletromagnético, uma vez que muitas espécies utilizam para navegação. Sim. Isso está acontecendo e se intensificando. Chegamos no clímax. Relação com sítios antigos. Os geólogos notaram que os sítios sagrados antigos, como os de Gizé e Stonehenge, se encontram ao longo de linhas que conectam falhas tectônicas e linhas de anomalias magnéticas, pontos de linhas lei. Os antigos escolheram esses locais onde o campo magnético era mais fraco e barreira entre as dimensões era naturalmente mais fina, mais fácil de conectar. Uma ponte, um portal para outras realidades. Sugerindo uma base geofísica para o seu poder. Entenda, estar na quarta densidade é interagir com outros seres. Seres desencarnados. Então o véu vai cair. Seres desencarnados, seres de outras dimensões,
seres interdimensionais, seres extrafísicos de diversas órbitas diferentes. Lembrando que o próprio Dr. Robert Moore fala que muitos seres extrafísicos nunca encarnaram, sempre foram espirituais, estão presos na Terra. São seres elevados, não chegam a ser seres interdimensionais, que são chamados de andarilhos espirituais ou observadores. As chamadas linhas-leis seriam alinhamentos geográficos que conectam monumentos antigos, como Stonehenge e as pirâmides do Egito e os templos maias. O arqueólogo, as pirâmides do Sol, lá da Bósnia, meus amigos, estão sendo ativadas. Conexão com as Pleiades, frequência Fibonacci. E aí? As pirâmides estão sendo ativadas. Tudo em uma sincronia incrível. Tudo está acontecendo, só que o problema é que ninguém está reportando isso. Esse que é o grande problema. Sistema de resiliência. Os governos, segundo informações confidenciais, estão se preparando para cenários de disrupção da realidade. Cenários onde essa realidade de terceira densidade simplesmente vai desaparecer. Que inclui o colapso temporário de sistemas tecnológicos e mudança de percepção coletiva da humanidade. Em parte devida a relatórios geofísicos e dados astronômicos. Isso vai acontecer. Por que vocês acham que o Loirão está priorizando o fim das guerras? O fim do globalismo e a divulgação? Para que a humanidade possa se preparar para essa mudança. Ter condições de assimilar tamanha transformação. Por essa razão, os sistemas tecnológicos precisam ser substituídos pelo modelo transdimensional. Sim, tecnologia transdimensional. Que é utilizada pelos praticamente totalidade dos extraterrestres. Que conseguem reproduzir parcialmente a capacidade ilimitada do multiverso. Por isso que a divulgação é importante. Nós temos que utilizar a tecnologia transdimensional, porque quando as densidades, esses mundos se encontrarem com o nosso, a nossa tecnologia será inútil. Ela não vai funcionar mais. Só tecnologia transdimensional. O que é tecnologia transdimensional? Uma tecnologia que opera em várias dimensões e densidades diferentes. Compreender? Tudo que funcionar apenas na terceira dimensão, a terceira densidade, não será obsoleto. Não vai funcionar. E a tecnologia transdimensional terá que ser o quê? Terá que ser inserida em nossa sociedade. Corrida contra o tempo. A tecnologia transdimensional é a base da ciência dos extraterrestres físicos, fundamentada em dispositivos psicotrônicos, que amplificam a capacidade psíquica inerente do ser humano, com a capacidade de viajar a velocidades superluminais, que é mais rápido que a velocidade da luz, ou energia taquiônica. Manipular energia quântica através de portais, além de controlar a energia plasmática e a composição da matéria. Sim, como bem disse Axton Forbes. E reduzir a massa a zero. No experimento dos poloneses, que se o nome agora é Kowalski-Frutze, se eu não me engano. Isso. Frutze. Sinais de transformação da realidade. Juntamente com o aumento de sinais de espaço, anomalias quânticas, o enfraquecimento e o movimento errático do campo magnético terrestre é um dos sinais objetivos que apontam para um evento de convergência que está a acelerar rapidamente. Risco de desorientação. O especialista adverte que uma mudança tão profunda na realidade, onde as paredes da nossa percepção desaparecem, e nos deparamos com uma paisagem vasta e infinita, pode ser profundamente desorientadora para mentes não preparadas. Sim. Entenda o seguinte: seres da quarta densidade convivem com seres da quinta e de outras dimensões. Não que eles estejam na quarta ou quinta dimensão, mesmo porque eles estão na quarta densidade. Estou usando aqui como exemplo. Mas eles aprendem a conviver com essas realidades. Essas realidades fazem parte do seu dia a dia. E vai acontecer a mesma coisa aqui.
Aliás, já está acontecendo. Percepção multidimensional. Indivíduos nesses estados relatam ver múltiplos mundos sobrepostos e ascender mais de 3 dimensões espaciais. E que a física moderna postula existir 11 dimensões, segundo a teoria das cordas. A humanidade, antes da grande separação, há cerca de 12.500 anos, aonde teve a queda da Atlântida, porque na Atlântida era exatamente isso, eles conviviam com várias realidades, vários mundos diferentes, várias portas. As portas ficam abertas. E hoje as portas foram fechadas. De vez em quando aparece uma portinha, né? Mas praticamente as portas ficam fechadas. Para a grande maioria das pessoas. Claro que existe exceção dos médiuns. Mas mesmo os médiuns, isso acontece em escala reduzida. Então imagine, qualquer pessoa comum vai ter capacidade de um grande médium como Edgar Cayce ou Chico Xavier. E até exceder, muito mais. Isso será comum, será algo notório. Vivia num estado onde podia percepcionar múltiplas dimensões simultaneamente. A alteração do tempo e do espaço, sim, vai acabar com esse negócio de percepção de tempo linear. Tudo acontece ao mesmo tempo, aprenda a conviver com isso. As experiências incluem a descrição de tempo suspenso ou expansão temporal, onde horas e dias são experienciados em meros segundos de tempo normal. A percepção do tempo e do espaço revela-se como construtores relativos, permitindo que a realidade seja renovada em múltiplas direções. Você vai perceber que é a sua mente que cria a realidade e que cria o futuro. E você pode até mesmo mudar o passado. E se você quiser viver uma experiência do passado, você vai poder viver também. É algo surreal. Encontros e presenças. As experiências incluem visões de seres de luz, entidades e percepções de presença sem forma física, que transmitem informações diretamente à consciência. J.J. Benitez, o astrofísico do Havaí, Observatório de Mauna, monitoriza janelas dimensionais. Astrofísico já sabe. Vários cientistas sabem. Pontos onde o tecido do espaço-tempo parece mais fino, que permitem que a energia e possivelmente a matéria passe entre dimensões. Por isso que existem os detectores de neutrino, tá? Lá na Antártida. Detector de neutrino nada mais é que uma partícula de luz que tem uma propriedade diferente. Na verdade, o Eric Henker, inclusive, é denunciante, fala sobre isso. São seres de outras dimensões, seres interdimensionais, entrando no nosso mundo. O astrofísico acredita que a barreira entre nossa dimensão e outras está a colapsar. É isso que está acontecendo. É isso que o 3 Atlas está fazendo. Esta é a missão. Rasgar o véu. Compreendeu? Aumento sem precedentes. É interessante. Ele explicou que estão a ver sem precedentes. Há apenas 5 anos. Eles detectaram talvez uma dessas janelas a cada 2 ou 3 meses. No entanto, agora, detectam-se várias vezes por semana. Essas janelas estão se multiplicando para outras realidades. Seres interdimensionais estão vindo aqui aos montes. Stefan Burns comprovou isso. E veja que Stefan Burns é um cara super pé no chão. Não tem mais como esconder. Expansão e duração. As anomalias não só se tornaram mais frequentes, como também estão a ficar maiores e permanecer abertas por períodos mais longos. O portalzinho que se abria e fechava lá, de vez em quando, esporadicamente, agora virou um portal enorme, escancarado. Astrofísico do Havaí. Anomalias observadas no CERN, grande colisor de partículas. Sugere que as partículas estão a atravessar brevemente para outras dimensões com maior frequência, indicando que as barreiras dimensionais estão a tornar-se mais permeáveis. E está aqui para vocês. Fantasma 4D, a estrutura misteriosa observada no CERN. Sim, estruturas da 4ª dimensão. Um físico teórico com que o autor se reuniu fora das instalações do CERN revelou as seguintes anomalias. Presta atenção, chegou o JJ, cheguei. Contar a verdade para você. Abriu o jogo, tá?
Desaparecimento de partículas, observe-se anomalias nas colisões de partículas. Há momentos que as partículas desaparecem completamente durante a colisão. Elas não se desintegram, nem se transformam em energia, mas simplesmente desaparecem. Ou seja, elas estão indo para outra dimensão. Pois é. Reaparecimento e alteração. Milissegundos depois, as partículas reaparecem, mas com propriedades ligeiramente alteradas. Uau! Vocês entenderam? Colisor de partículas no CERN. A partícula vai para outros, desaparece, vai para a quarta dimensão, quinta dimensão, e retorna com propriedades diferentes. É surreal. Surreal. Interpretação dimensional. O físico acredita que essas partículas estão a atravessar brevemente para outras dimensões. Mas, viu, é entre nós, tá? Eu não posso falar isso publicamente, mas a verdade é essa aqui. Frequência crescente. Esse fenômeno está a ocorrer com maior frequência. E está acontecendo no mundo. O enfraquecimento do campo magnético da Terra. O físico escreveu a situação como se as barreiras dimensionais estivessem a tornar mais permeáveis. Essa observação no CERN confirmaram as suspeitas mais profundas do autor, no caso, J.J. Benz. O universo não é estático, mas sim que está em constante evolução, aproximando-se de um ponto crítico, um momento de transição. Nada pode parar o que está por vir. Mas vamos supor que você ainda é muito cético, ou seu amigo. Importante você compartilhar esse vídeo. Tá? Eu peço encarecidamente. Santa Hildegarda de Bingen, isso uma freira da Idade Média. É uma figura histórica mencionada nos documentos antigos. E que J.J. Benz teve acesso na biblioteca do Vaticano. Ele teve acesso à biblioteca secreta do Vaticano. A Santa Hildegarda de Bingen, uma freira do século X, escreveu visões em que via múltiplos mundos sobrepostos e seres de luz que existiam entre as dobras da realidade. Antigos textos egípcios, proto-egípcios, encontrados debaixo da Grande Pirâmide, falam de um tempo anterior conhecido como a Grande Separação, em que a humanidade vivia num estado de consciência expandida, podendo pressionar múltiplas dimensões simultaneamente. Um dos sinais do regresso desse tempo, de acordo com o texto egípcio, é que dois mundos começarão a misturar-se, a mesclar-se. Ou melhor, múltiplos mundos. Isso é característica de entrar na quarta densidade. É o sintoma imediato. A sua investigação sobre a mudança dimensional levou de volta ao Egito e às pirâmides de Gizé. Aí um arqueólogo egípcio, Dr. Ahmed Halil, que o acompanhou em uma investigações anteriores, levou aos túneis. Olha, eu vou te levar num túnel aqui, numa câmera secreta, e você vai ter acesso em primeira mão. Veja essa profecia aqui. Eles estão escondendo das pessoas. Veja isso aqui. Você vai cair da cadeira. E ele caiu de fato da cadeira. Literalmente. Levou a túneis e câmeras raramente mostradas aos investigadores que o ministério preferia manter em segredo, por não se encaixar na narrativa oficial, sabe? Não se encaixa na ciência, na arqueologia conhecida, oficial do establishment. O Dr. Halil mostrou-lhe uma câmara crucial que se encontra debaixo da Grande Pirâmide de Gizé, a uma profundidade de quase 30 metros. 30 metros. No subsolo, e que não consta em nenhum mapa oficial. O conteúdo e significado do texto dos proto-egípcios, no tempo da Atlântida, no tempo de Tote, placas de esmeralda. As paredes dessa câmara secreta estão cobertas de inscrições no estilo de escrita que Dr. Halil descreve como proto-egípcias, antes, no tempo em que os deuses andavam na Terra. Papiro de Turim. O tempo antes dos faraós.
Um tempo em que seres interdimensionais, seres de outros mundos, conviviam com os humanos. Um estilo de escrita que precede a dinastia egípcia mais antiga conhecida. Por isso, meus queridos, o fenômeno ufológico, o fenômeno espiritual, né? A invocação de espíritos, o espiritismo, tem um elo, um cordão umbilical. Na verdade, o que as pessoas conviviam de verdade nesse tempo era com seres de outras realidades, ou seres interdimensionais, seres espirituais. E, eventualmente, também conviviam com seres físicos. Mas, na grande maioria, eram seres de outras dimensões. O conteúdo dessa inscrição é o mais impactante, contando uma história que a egiptologia convencional não aceita. Presta atenção. Primeiro, a civilização avançada. Os textos falam de um tempo anterior. Isso aqui é de arrepiar, porque a informação desses textos proto-egípcios batem perfeitamente com a mensagem da esfera de Buga que foi decodificada há pouco. É o mesmo contexto. Falando de mudanças geofísicas no tempo onde mundos conviviam uns com os outros, seres interdimensionais, e que isso vai voltar. Agora. Porque isso acontece a cada 2.500 anos. Pan Gregory é bem clara. Vai acontecer agora. Agora. Eles não podem segurar por muito mais tempo. A civilização avançada, os textos falam de um tempo anterior à dinastia egípcia, quando o local era um centro de conhecimento de uma civilização muito mais avançada. O evento cíclico, a grande separação. Os textos escrevem um evento que chama a grande separação, ocorrido aproximadamente 12.500 anos. Meu pai, 12.500 anos é a idade da esfera de Buga. 12.500 anos é a última vez que a estrela Regulus, segundo a dama, a lady, a superconsciência feminina, teve essa conjunção. Meu pai. O coração dispara. Porque isso é emocionante. Antes da separação, a humanidade vivia num estado de consciência expandida. Nota, a última vez que a estrela Regulus, olha só isso aqui, se alinha com a esfinge de Gizeh, segundo a profecia da dama, Chris Bradson, através de Chris Bradson, foi há 12.500 anos. A mensagem da esfera de Buga também data de 12.500 anos. Segundo a conclusão do ciclo de pulso magnético galáctico, que dura entre 12.000 e 13.000 anos, uau! Tudo casa. Eu falo, a verdade converge, a mentira só entra em contradição. Essa que é a diferença. A cada 12.000 anos, aproximadamente, porque isso aqui não é preciso, sabe que agora que é 12.500, ou assim, o Sol central galáctico inverte sua polaridade magnética. Meus amigos, aqui é de arrepiar, pena que eu não posso trazer todos os dados. Quando o 3 Atlas, formação do Stephen Burns, foi identificado no dia 1º de julho, teve uma explosão vinda do Sol central, na constelação de Sagitário, que ninguém sabe a origem. E na sequência, poucas horas depois, o 3 Atlas apareceu. Meu pai! Isso é incrível. Isso é incrível. No dia 6 e dia 7 haverá uma convergência do 3 Atlas com vários planetas diferentes. E ele vai se encontrar novamente. Vai se alinhar com o centro galáctico. Meu pai. Que coisa impressionante. Em 2 desses ciclos, ele inverte sua polaridade magnética de volta para uma original. O eixo da Terra arrastado com uma reversão do campo magnético galáctico. Essa é a verdadeira origem dos 25.777 anos. Ciclo pressional, ciclo de eventos Eric, de 12.000 anos. Uau! De acordo com vários pesquisadores dessa nuvem estelar, foi observada pela primeira vez em 1961 ao reator da constelação das Pleiades, chamada de cinturão de fótons. Devido ao branco que projetava dos defensores do cinturão de fótons, foi o Noel Huntley, PhD, que escreveu um artigo em 2010, intitulado Onde escreveu sua existência e de grande interesse para extraterrestres. Ou seja, nós estamos nos tornando, entrando no campo de ação frequencial das Pleiades. Também.
Tudo combinado, tudo harmoniosamente programado, orquestrado. Prepare-se para isso aqui, porque isso vai acontecer muito em breve. Inclusive, nosso webinar é justamente sobre isso. Amanhã. Isso aqui é para um aperitivo, uma prévia. É só um esquenta. Tá? Olha só isso aqui. As pessoas podiam perceber múltiplas dimensões simultaneamente, comunicar diretamente com os resplandecentes, seres que existem em dimensões superiores. Seres interdimensionais. Com grande separação, um evento cósmico, as dimensões distanciaram-se mais claramente. E a humanidade perdeu a capacidade de perceber para além das 3 dimensões espaciais básicas. Ficamos presos aqui na terceira densidade, na terceira dimensão. Foi como se um véu caísse sobre a consciência coletiva humana. A profecia do retorno. Os textos predizem que a separação é temporária. Sendo parte de um ciclo, descreve sinais específicos que indicariam quando o ciclo estaria a completar-se e o véu começaria a levantar-se. Agora que a coisa vai ficar extraordinária. Porque esse texto proto-egípcio descreve as etapas e é exatamente o que está acontecendo agora. Então, se você mostre isso para o seu amigo cético, por favor, eu peço encarecidamente. Nós temos que trabalhar para o despertar da consciência. Dr. Halley traduziu os sinais previstos nos textos que se manifestam no tempo atual. Primeiro, presta atenção. As estrelas cantarão com voz múltiplas. Isso escrito há 12.500 anos atrás. Quais são os sinais do retorno da 4ª densidade? Onde a humanidade vai ascender. As estrelas cantarão com voz múltiplas, interpretando como sinais de rádio procedentes do cosmos, que estão a ser detectados por frequência crescente. O que mais se ouve hoje em dia, estranho sinal de rádio intermitente no espaço, intriga astrônomos. O próprio 3i Atlas também mandou vários sinais de frequência de rádio, inclusive identificados pelo próprio Avi Loeb. Vários sinais de rádio sendo emitidos todo o tempo. Várias fontes de notícia diferentes. Parece que está acontecendo mesmo. Segundo sinal, a Terra tremerá e sua memória, interpretando como aumento da atividade sísmica e vulcânica nos últimos anos. Justamente, está acontecendo muita atividade vulcânica sísmica por causa da atividade solar, junto com 3i Atlas. Inclusive confirmado pelo Stephen Burns, geofísico. Últimas notícias. Aqui, cena dramática. Mostra 4 vulcões entrando em erupção simultaneamente na Indonésia, Estados Unidos, Itália, Filipinas. Isso para um dia 20 de novembro. Está aqui, meus amigos. Contra fatos não há argumentos. Está acontecendo. Uma impressionante que circula hoje retrata um cenário raro e extremo. 4 vulcões mais conhecidos do mundo. Da Indonésia, Monte Etna, Itália. Tudo ao mesmo tempo. Chama atenção. Mais um sinal. Pena que a grande maioria não sabe interpretar esses sinais. Infelizmente. Mas você que assiste o canal Demis Viana Mundo Secreto está sabendo agora. E tem certeza que esse novo mundo está chegando. Não é eu acho. Tem certeza. Vulcão na Etiópia entra em erupção pela primeira vez em 12.000 anos. 12.000 anos, 12.500. Faz sentido. Bate perfeitamente. Incrível. Vulcão Halikub entra em erupção na Etiópia após 12.000 anos e lança colunas de cinza até 14 quilômetros de altitude. Terceiro sinal. Os homens verão com muitos olhos, mas compreenderão menos. Interpretando como uma referência à era da sobrecarga de informações, caracterizada pela falta de discernimento e pelo excesso de desinformação. É o que mais tem hoje em dia. Desinformação. Pessoas mentindo descaradamente, enganando pessoas. Tanto na parte política, parte espiritual, é o que mais tem. Aí quando eu vi essa profecia, falei, isso faz parte do processo. Aceita que dói menos. É porque às vezes é até um pouco revoltante, confesso para vocês.
Porque a gente fala, puxa, eu sou uma voz tentando mostrar o que é correto, tentando respaldar, tentando trazer fontes verificadas, cruzar dados, né, e tem 20 falando bobagem. É um jogo desigual até. Mas faz parte da profecia. 4. O escudo invisível que protege enfraquecerá, e 2 mundos começarão a misturar-se. Meu pai. Interpretando como campo magnético terrestre que está a enfraquecer. Tudo isso está acontecendo. Todos os sinais. Todos. Campo magnético da Terra está enfraquecendo, ameaça a segurança espacial. Alerta cientista. Isso escrito há 12.500 anos atrás. Não sei como posso ajudar. Alexa, para. Entrou aqui e tirar o cabo aqui, se intrometendo. Quando esses sinais se manifestarem simultaneamente, presta atenção, está no texto, escrito proto-egípcio, um alerta. Quando esses 4 sinais se manifestarem simultaneamente, os textos indicam que o tempo do retorno terá chegado. E a humanidade voltará a ver como antes da grande separação. Advertência final. Eu estou aqui, Dr. Halil, egiptólogo. Uma câmara abaixo da esfinge de Gizé. Advertência final. Os textos proto-egípcios advertem que nem todos atravessarão essa mudança facilmente. Aqueles cujos corações estiverem cheios de medo e apego material experimentarão grande sofrimento. Vai ser difícil. Ver pessoas encarnadas vai trazer muito sofrimento. Então estão preparadas para isso. A grande maioria não está preparada. Apenas aqueles que estiverem cultivado sabedoria interior navegarão a mudança com graça. Esta revelação sugeriu que ao investigador que o evento que se aproxima não é aleatório, mas sim um ciclo natural do cosmos, programado na própria estrutura do universo. E é inevitável. Voltando para JP. Tá? JP fala que você pode usar um celular aqui, eu até mostrei para vocês, até falei, já fiz alusão a isso, para ter contato com outros mundos. Negativo. Existem várias técnicas diferentes que nós iremos apresentar amanhã para vocês. Técnicas para que as pessoas possam interagir com outras realidades e seres de outras dimensões. Tá ok, meus amigos? Deixa eu retornar agora à espaçonave. Retornando à espaçonave nesse momento. Retornando à espaçonave. Gratidão pela presença de vocês. Aqui deu uma pequena prévia do que nós vamos tratar amanhã, tá? No nosso webinário. Ok? O encontro de mundos. Axis Mundi. Então, isso não é uma teoria, isso é um fato muito concreto. Inclusive, o JJ Benítez fala de uma psicóloga esquerda da Espanha. Ela fala que muitas pessoas que estão sofrendo de esquizofrenia, na verdade, estão vendo outros mundos. Ela confessou para ele, olha, na verdade, elas estão vendo já o mundo espiritual. E isso vai acontecer, e é inevitável. Tá ok? Se você gostou do nosso conteúdo, se você acha que isso é importante, se é relevante, passe isso adiante. E dê o seu like antes de sair. Tá ok, meus amigos? Gratidão, gratidão pela presença de vocês. A gratidão infinita é a Cúria Matê. A Cúria Matê não pode ser meras palavras. A Cúria Matê é uma filosofia. A Cúria Matê é criar um portal entre o céu e a terra. E vejam, um portal tem 2 pontas. Uma ponta é os seres interdimensionais e a outra ponta é você. Eles estão estendendo a mão. Agora, se você não pegar na mão dos seres interdimensionais, agarrar na mão dos seres interdimensionais, essa ponte não vai se conectar, não vai se materializar. Então é muito importante a ação humana. Tá ok, meus amigos? Gratidão, gratidão e até, para quem vai estar no webinário, até amanhã. E quem não puder, a gente entende, compreensível, terça-feira nós estaremos
de volta aqui no canal. Gratidão também a todos aqueles que cooperam o canal financeiramente. Ok? Mas porque é a única receita, porque nós não temos monetização. E ainda ficou mais difícil, né? Porque a gente perdeu o canal principal, então a dificuldade se torna ainda maior. Mas gratidão a todos aqueles que acreditam no nosso trabalho, pelo engajamento de vocês e pela também ajuda. Quando vocês compartilham os vídeos, vocês não têm ideia como vocês estão ajudando. Ok? Gratidão, gratidão e até mais. E a Cúria Matê.